Abramos a palavra de Deus, o texto de Josué, texto conhecidíssimo da palavra de Deus, Josué capítulo 3, vamos atravessar esse Jordão, irmãos. Josué capítulo 3, é um texto que encanta os nossos corações, para enxergar aquilo que Deus fez para a nação de Israel. Um povo sofrido, 400 anos escravo no Egito, e Deus acaba levantando Moisés para que tirasse eles dali, e a caminhada foi longa. O que é interessante é que nesse período em que está registrado o capítulo 3 de Josué, daqueles que haviam saído do Egito, tinha pouquíssimos, dos 4 milhões de tarará que saíram de lá, de quem havia saído de lá, certeza, tinha 2 vivos, Josué e Calebe, porque os demais, por desobediência a Moisés, foram ficando pelo meio do caminho. Diz assim a palavra de Deus: e levantou-se, pois, Josué de madrugada, e partiu de Sitim, ele e todos os filhos de Israel, e vieram até o Jordão, e pousaram ali, antes que passasse. E sucedeu que no fim de 3 dias, que os oficiais passaram pelo meio do arraial, e ordenaram ao povo, dizendo: quando virdes a arca da aliança do Senhor vosso Deus, em que os sacerdotes e levitas e levam, partirem vós também do vosso lugar, e o seguireis. E haja, contudo, entre vós uma distância de 2.000 côvados. O que é um côvado, pastor? O que é isso? Estica o braço, assim, ó, do cotovelo até a ponta do dedo. É um côvado. Ou seja, em torno de 45 centímetros. Qual era a distância? 2.000 côvados. Ou seja, 45 vezes 2.000, se multiplica por 2.000 aí, e vai encontrar em torno de 90.000 centímetros. Quanto que é 1 metro? 100 centímetros, divide 90.000 por 100, vai daí em torno aí de 900 metros de distância. Ou seja, a arca na frente, que representava Deus ali representava, a arca sendo carregada pelo sacerdote, um espaço de 900 metros, ninguém sabia o caminho. A arca representava Deus, Deus tinha que estar na frente. Versículo 10, e haja contudo entre vós uma distância de 2.000 côvados, e não vos chegueis a ela, para que saibais o caminho pelo qual haveis de ir, porquanto por este caminho nunca passaste antes. Quem apenas havia passado até o Jordão foi Josué, que ele foi até o Jordão, viu o Jordão como é que estava, voltou, convocou lá os seus líderes e passou essas informações. Disse Josué também ao povo: santificai-vos, porque amanhã fará o Senhor maravilhas no meio de vós. Santificai-vos, vai ter milagres. Versículo 6,
E falou Josué ao sacerdote, dizendo: levantai a arca da aliança e passai adiante deste povo. E levaram, pois, a arca da aliança e foram andando adiante do povo. E o Senhor disse a Josué: hoje começarei a engrandecer-te perante os olhos de todo Israel, para que saiba que assim como eu fui com Moisés, assim eu serei contigo. Até então o povo não respeitava tanto Josué. Mas a partir desse momento, do milagre que Deus iria fazer, usando a vida de Josué, o povo ia reconhecer que Josué realmente era enviado de Deus. Versículo 8: tu, pois, ordenarás ao sacerdote que levam a arca da aliança, dizendo: quando chegardes à beira das águas do Jordão, passarei aí. Então disse Josué aos filhos de Israel: chegai-vos para cá, e ouvi a palavra do Senhor nosso Deus. E disse mais Josué: nisto conhecereis que Deus vivo está no meio de vós, e que certamente lançará diante de vós os cananeus, os heteus, os heveus, os perizeus, os gigazeus, os amorreus, os jebuseus. E eis que a arca da aliança do Senhor de toda a terra passa Jordão diante de vós. Tomai, pois, agora 12 homens das tribos de Israel, de cada tribo um homem, porque há de acontecer que assim que as plantas dos pés do sacerdote que levam a arca do Senhor, o Senhor de toda a terra, repousar os pés, pisar os pés no Jordão, as águas se separarão do Jordão, as águas que vêm de cima pararão amontoadas. E aconteceu que, partindo o povo das suas tendas para passar o Jordão, levaram o sacerdote e a arca da aliança adiante do povo. E quando os que levavam a arca chegaram ao Jordão, e aos seus pés se molharam na beira da água, porque o Jordão transbordava sobre todas as suas ribanceiras, todos os dias da ceifa, pararam-se as águas que vinham de cima, levantaram-se num montão, muito longe da cidade de Adão, que estava do lado de Zaretã, e as que descia do mar das Campinas, que é o mar salgado, foram de todos separados. Então passou o povo hebreu em frente de Jericó. Porém os sacerdotes que levavam a arca da aliança do Senhor pararam firme em seco, no meio do Jordão, e todo o povo passou a seco, até que o povo acabou de passar o Jordão. Talvez alguém pode questionar: pastor, qual era a largura do Jordão naquele momento? Irmãos, na época da colheita daí, irmãos, aquecia demais ali, a região era uma região muito quente, e ali as montanhas de geleiras ali do Líbano, ia dissolvendo aquelas montanhas de gelo, irmãos, e ia nascendo ali, várias nascentes ali, pelo meio do caminho ali, e o fato é que o Jordão, a água ficava, a correnteza muito forte, e era muito grande o Jordão. Irmãos, diz a história que chegava em torno de 1 quilômetro, a largura do Jordão. Alguém pode dizer, 1 quilômetro? Um rio de 1 quilômetro? Para quem havia passado o Mar Vermelho, irmãos, para o Deus que havia parado ali, o Mar Vermelho ali, e o povo de Israel passado em seco, ou seja, não era nada, né? Não era nada. Mas o fato é que, para aquele povo que não tinha visto o Mar Vermelho abrir, Deus precisava realizar ali uma grande obra, para que eles pudessem ver a grandeza de Deus, ver o milagre de Deus acontecendo na vida deles, e eles pudessem realmente reconhecer que só o Senhor é Deus. Vamos fechar nossos olhos? Vamos pedir para que Deus esteja falando aos nossos corações nesse momento? Pede para Deus falar ao teu coração. Toda a igreja orando nesse momento. Toda a igreja. Aquele que pede, recebe. Aquele que busca, encontra. Buscar-me-eis e me achareis quando buscar de todos os nossos corações.
Pai, em nome de Jesus, esconde-me atrás da tua cruz. Que não prevaleça a vontade do homem, mas que prevaleça a vontade do Senhor. Oh Deus, fala comigo, fala com a igreja, Pai. Meu Deus, em nome de Jesus, queremos ouvir a tua voz, queremos ouvir a tua palavra. Já louvamos o teu nome gostoso, Pai. A ti toda a honra, ao Senhor toda a glória, ao Senhor todo o nosso louvor. Aqui está um vaso para ser usado por ti, ó Pai. Ó Deus, desde o último pó que existe nesse vaso, que seja tão somente instrumento de bênção nas suas mãos, em nome de Jesus. Amém. Enfrentando os Jordões da vida, para tomarmos posse da nossa bênção. Nós estamos apenas adentrando aí no ano de 2024, 7 dias apenas passaram. Tem muito tempo ainda, irmãos, tem muito tempo. E este capítulo, como nós vimos aqui, irmãos, nos mostra Josué aí, com esse montão de gente, aí com essa nação de Israel, para atravessar o Jordão. E não era fácil, era um momento difícil. E o pior, no pior período do Jordão, porque nesse momento o Jordão estava muito grande, como frisamos agora há pouco, ele estava muito largo, as águas ali, irmãos, as ribanceiras ali, cheio de enchentes ali, era um momento em que, se talvez recuasse, esperasse aí 1 mês, 2 meses, o Jordão estaria mais estreito, seria mais fácil. Mas o fato é, irmãos, que eles chegaram no Jordão, e o povo que estava ali, inclusive Josué, não tinha conhecimento do Jordão, não tinha conhecimento daquilo que era o Jordão no decorrer do ano todo. O fato é que Deus permitiu que eles chegassem ali naquele momento. E Josué chega ali, ele vai na frente, olha o Jordão, enxerga os desafios pela frente, ele volta imediatamente, ele convoca ali a sua liderança, expõe a situação à sua liderança, e aí, irmãos, eles determinam, vamos em frente. Havia grandes desafios ali, irmãos, as correntezas do Jordão, muito rápida, principalmente ali em frente de Jericó, não seria fácil enfrentar ali, irmãos, ou seja, o alvo deles era atravessar ali, e eles estavam de frente com Jericó, e assim que atravessasse ali, irmãos, aí eles iam desafiar as muralhas de Jericó, que seria um outro grande obstáculo, que para o homem era impossível. Homens, irmãos, desmontar ali aquela montanha ali era quase impossível. Ou seja, 2 grandes obstáculos. Primeiro o Jordão, e depois vinha Jericó. Imagina os muros de Jericó, 9 metros de altura, 8,5 de altura. Irmãos, imagina, é muito alto, irmãos. É uma muralha muito grande. E não somente a altura, ou seja, aliás, altura não, 8,5 era a largura. Hoje os nossos blocos em construções, a gente usa aí 10 centímetros ou 20 centímetros. O bloco da construção. Não, a largura da muralha, que era 8,5 metros. A altura era 12 metros de altura. Quem vai derrubar isso? Quem vai derrubar? Irmãos, para derrubar uma montanha de 1 metro de largura já é difícil demais. Imagina a muralha de 8,5 metros por 9 de altura, com 24 torres ali, 24 horas ali, tinha gente vigiando ali, tinha ali os soldados vigiando. Grandes barreiras havia para enfrentar ali, para tomar posse da bênção deles. Pois bem, o texto nos aponta nos dá algumas orientações para que tenhamos um ano de bênção, para que tenhamos um ano de vitória. Lutas teremos de qualquer maneira, irmãos, luta teremos. Mas a primeira lição que eu posso aprender com Josué aqui foi a postura de Josué, quando ele enxergou o obstáculo. Ele enxerga o obstáculo, ele vê lá o tamanho do Jordão, ele já volta. Imediatamente ele volta e já reúne a liderança, e imediatamente ele já tem aquela postura, e ele fala, é agora,
É agora, meu irmão, minha irmã, não importa qual seja o obstáculo que você possa enfrentar nesse ano, mas meu filho, minha filha, seja, meu irmão, objetivo e imediatamente não fica protelando para tomar a iniciativa, não. Josué nos ensina, irmãos, a rapidez de Josué, a imediatez de Josué. Ele imediatamente ele fala, é agora. Deus mostrou, é agora. E que coisa interessante, irmãos. A responsabilidade dele era muito grande. 2 milhões de israelitas ali, na responsabilidade dele. 2 milhões de pessoas para enfrentar o Jordão, ali. Misericórdia, era grande a responsabilidade. Ele poderia ter espaço, ele poderia talvez imaginado, vou parar um pouquinho, 1 mês, 2 meses, eu vou protelar essa decisão. Não quis fazer isso, mas ele resolveu ir em frente. É agora, e convoca o povo, e dá ordem para o povo, e anima o povo. Vamos enfrentar os obstáculos, vamos enfrentar o Jordão. Vamos enfrentar o Jordão. Era a decisão dele. A maioria das pessoas, irmãos, quando enxerga um obstáculo na vida, ela fica protelando, ela fica administrando o obstáculo. Igreja, meu filho, minha filha, nesse ano de 2024, apareceu na sua vida um obstáculo. Vamos em frente, irmãos, vamos encarar de frente, pedir a bênção de Deus, pedir a graça de Deus, para que possamos, irmãos, sermos vitoriosos. Não fica protelando, não. Irmãos, tem assunto que tem que ser resolvido. E tem assunto, irmãos, que não podemos deixar para amanhã. Tem assunto que nós temos que resolver já. Veja bem, olha ali. Deus apresenta para Josué ali naquele exato momento. Ele foi lá, ele viu o Jordão. Ali para ele o Jordão era novo, ele não conhecia o Jordão. Ali tudo era novo. E aí ele vai se aconselhar com a sua liderança. E seus líderes disseram, olha, vamos colocar aliança, vamos colocar Deus na frente. Vamos colocar Deus na frente. Vamos deixar que o sacerdote pega aí, que eles possam pegar ali, e ir na frente ali, carregando ali na frente ali, a aliança ali. E nós vamos atrás. Esse ano, meu filho, minha filha, quando você se deparar com situações desafiadoras, não recua, não, vai em frente. Confia na força de Deus, confia na sabedoria de Deus. Nós lemos aí o Salmo 121. É lá de cima que vem o socorro para você, meu filho. O Senhor guardará a tua entrada. Já guardou a sua entrada em 2024. O Senhor guardará a sua saída. Irmãos, vamos confiar em Deus para que tenhamos um ano de bênção, um ano de vitória. Então levanta, meu filho, ânimo, meu filho, levanta a cabeça e vamos enfrentar as adversidades que possa acontecer na nossa caminhada. Irmãos, o crente não está livre de adversidade, não. Teremos. O crente não está livre, irmãos, de lutas, não. Teremos. Eu quero dizer a você, meu filho, que sem luta não tem vitória. Mas eu quero garantir para você, que em meio a essas lutas, você terá parceiro, você terá companhia, Deus estará contigo sim, meu filho, minha filha, porque Deus é fiel. Postura, seja determinado, imediatamente. Ali, Moisés, ali, Josué, estava diante do obscuro. Ele não conhecia nada, ele não conhecia o Jordão. Ele não sabia aquilo que tinha pelo meio do caminho. É igualzinho eu, igualzinho você, meu filho. Nós não sabemos aquilo que pode acontecer na nossa caminhada. Nós não sabemos de nada, irmãos. Deus é quem sabe de tudo. Mas eu quero dizer a você, meu filho, minha filha, que quando você deparar com uma situação que você não conhece, que você não domina, meu filho, minha filha, procura Deus. Fala com Deus. Seja humilde, meu filho, minha filha, procura o seu líder, procura alguém mais experiente, alguém que já passou por aquilo. Sejamos humildes, irmãos, para que possamos vencer as lutas. A geração anterior, por causa da desobediência a Moisés, ficaram todos pelo meio do caminho.
A desobediência, irmãos, leva a gente ao fracasso. A desobediência leva a gente a não vencer os nossos objetivos. A desobediência, irmãos, nos leva ao fracasso. Mas eu quero dizer a você, meu filho, que você seja obediente à palavra de Deus, para que você possa ver o milagre de Deus acontecendo na sua vida, o milagre de Deus acontecendo na sua família, e serás abençoado, e terás um ano de bênção, e terás um ano de vitória, porque você é filho, e você tem pai, e esse pai tem o melhor para os seus filhos. Muito se perde a bênção, irmãos, muitas pessoas perdem a bênção, porque ignora, às vezes, conselho de pessoas experientes. Muitas pessoas batem a cabeça, quebram a cabeça, perde negócio, perde dinheiro, perde emprego por falta de obediência. Que não seja o seu caso, meus filhos e filhas, que sejamos obedientes às nossas autoridades, que sejamos obedientes aos nossos pais, e que sejamos obedientes a Deus, para que possamos ser vitoriosos. Diante do obscuro, o que Josué fez? Foi lá, até os seus líderes, e os líderes o encorajou, e não somente ele, mas encorajaram toda a nação de Israel. E ali Deus começa a falar ali com Josué, e ele vai dando as diretrizes, a sua liderança, e Deus fala com ele, escolhe ali entre o povo, entre as 12 tribos de Israel aí, escolhe 12 homens, coloca a Arca da Aliança na frente, os sacerdotes carregando a Arca da Aliança na frente, atrás da Arca da Aliança, eu quero 12 homens, cada homem vai representar uma tribo de Israel. E o povo a 900 metros atrás. A Arca da Aliança representava Deus na frente. Irmãos, quando nós temos Deus na frente, as portas se abrem. Quando nós temos Deus na frente, igreja, os horizontes são abertos. Quando nós temos Deus na frente, os rios se abrem, as portas se abrem. Quando nós temos Deus na frente, nós já somos mais que vencedores. Coloca Deus na sua frente, meu filho. Coloca Deus na frente do seu trabalho, na frente da sua casa, na frente da sua família. Coloca Deus na frente do seu carro. No ano de 2024, para que você seja vitorioso. E não se desespere. Aprenda a ter paciência, aprenda a esperar no Senhor, porque Deus vai falar ao teu coração, Deus vai mostrar a você o rumo que você deve tomar. Aprenda a esperar no Senhor. No Salmo 40, esperei com paciência no Senhor, e Ele inclinou para mim, e ouviu o meu clamor. Os israelitas não sabiam para onde ir, o que fazer, mas Deus estava ali, na frente, orientando Josué, orientando os 12 representantes das tribos de Israel, estava ali. Da mesma forma, igreja, nós não sabemos aquilo que está na nossa frente no ano de 2024, mas eu quero dizer a você, meu filho, nós não sabemos, mas nós sabemos que Deus está conosco, e Deus juntamente conosco, seremos vitoriosos sim, vamos atravessar o Jordão sim, em nome de Jesus, porque esse Deus, Ele é companheiro, Ele é parceiro. A Arca da Aliança ali era um símbolo da presença de Deus, estava na frente. É importante que os filhos de Deus tenham um tempo, vivam um tempo, reserve tempo do seu dia a dia, para estar na presença do Senhor. E Deus estará dando a direção, para que possamos ter um ano de bênção, para que possamos ter um ano de vitória. Aí vem uma ordem muito interessante de Deus a Josué, lá no versículo 6, quando Deus fala para Josué, Josué, prepara o povo, orienta o povo, para se santificar, porque nesta noite verão coisas maravilhosas, coisas que jamais eles viram. O que isso significa, irmãos? Para que possamos enxergar o milagre de Deus acontecendo em casa, acontecendo no meu dia a dia. Igreja, sem santificação não tem milagres.
Sem santificação na presença de Deus, igreja, não tem bênção. Se acharmos que Deus vai nos abençoar, vivendo de qualquer jeito, igreja, não tem bênção de maneira nenhuma. Por isso que Deus fala de maneira forte a Josué: Josué, avisa esse povo para que santifique, para que possam ver o milagre de Deus. Igreja de Vila São José, vamos colocar a nossa vida no altar de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, para que nós possamos enxergar Deus agindo em nossas vidas, para que possamos enxergar o milagre de Deus no nosso dia a dia, para que seremos vitoriosos. É muito comum, vocês oram por mim, vocês oram por mim, vocês oram por mim, mas ele não quer nada com Deus. Ela não quer nada com Deus. E se não quer nada com Deus, igreja, por que Deus vai abençoar essa vida? Olha o que Deus fala, irmãos, de maneira muito forte para a nação de Israel: santifica, santifica, para que possam ver aquilo que eu vou fazer pelo meu povo. E se o povo não se santificasse, irmãos, Deus não ia abrir o Jordão para eles, não. Deus não ia abrir. Mas eu quero dizer a você, meu filho, cuja vida está nas mãos de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que está santificando a sua vida, que está colocando a sua vida no altar de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, os teus olhos verão o milagre, o sobrenatural de Deus, porque Deus é fiel. E a ordem era para que o sacerdote fosse na frente, com a arca, carregando a arca do concerto, os 12 homens atrás, aquele espaço de 900 metros ali, eles caminhando, e a ordem era para que assim que o sacerdote chegasse no Jordão, eles colocassem os pés no Jordão. Aí é ato de fé. Aí nós precisamos ser usados também, irmãos. Aí é ato de fé. Mas, irmãos, ali Deus estava na frente, Deus estava presente, e aqueles homens estavam confiando em Deus, e aqueles sacerdotes, eles acreditavam na palavra que Deus havia falado para Josué. Eles não duvidaram da palavra que Deus havia falado para Josué. E quando nós cremos, irmãos, como disse Jesus: se creres, verás a glória de Deus. Deus prometeu que eles venceriam as nações que ocupavam as terras de Israel. Ele prometeu, lá no versículo 9, e vai lá os jebuseus, isso é um monte de jebuseus ali, irmãos, e Deus promete: eu vou livrar vocês, eu estarei na frente para livrar vocês dos amorreus, dos jebuseus. E eu quero dizer o mesmo a você, meu filho, que tem santificado a sua vida: Deus estará na frente aí, meu filho, desse ano de 2024, para remover do teu caminho esses povos que querem atrapalhar a tua caminhada. Deus está nessa noite, meu filho, mandando dizer a você: santifica a sua vida, que eu estou na frente para remover os obstáculos, para que você possa tomar posse da tua bênção, para que o ano de 2024 seja uma bênção na sua vida, para que você possa enxergar os milagres de Deus acontecendo na vida, porque Deus é fiel. Do 9 ao 13, os povos que tinham lá em Israel, e diz a palavra de Deus, que o sacerdote colocaram os pés na beira do Jordão, e assim que eles colocam os pés, diz o texto, que as águas que desciam da montanha já pararam, as águas que vinham da direita pararam, e foram parando, e os sacerdotes entraram ali, e de repente, irmãos, começou a pisar no chão seco. Olha lá, sabe lá o que é 1 quilômetro de água aí, ali tudo se montuando, e agora vem o povo de Israel, irmãos, pisando a seco no Jordão. Que coisa maravilhosa, que coisa poderosa, irmãos. Por quê? Aqueles homens, os sacerdotes, foram ousados, eles colocaram a fé deles em prática, tinha a ordem de Deus, e eles obedeceram. Irmãos, não se vê milagre em nossas vidas, irmãos, por isso que Paulo diz que a fé sem a obra é morta. Irmãos, não existe milagre em nossas vidas se nós não tivermos atitude de fé, se nós não acreditarmos em Deus, se nós não acreditarmos no sobrenatural de Deus. Aqueles homens acreditaram, aqueles homens confiaram na palavra de Deus. Os rios se dividiram,
os sacerdotes entraram na água e as águas se solidificaram para a direita, para a esquerda, e eles passaram a seco. A fé, a prática da nossa fé, às vezes, igreja, envolve risco. Sim, não gostamos muitas vezes porque corremos risco, mas eu quero dizer a você, que nesse caminho, você será vitorioso. Se você colocar a sua fé em prática, e se você colocar Deus na sua vida de verdade, meu filho, você será vitorioso no ano de 2024, sim. As lutas serão grandes, mas as vitórias serão muito maiores. Eu quero dizer a você, meu filho, eu quero dizer a você, meu irmão, que está nos acompanhando pela live, não gostamos de correr risco. Queremos que o caminho seja aberto para nós, de qualquer maneira, mas não é desse jeito. Um risco só, eu quero dizer a você, você não vai correr risco nenhum, porque Deus estará na frente. Quando Deus está na frente, meu irmão, seja ousado, meu filho, minha filha, seja ousado. Deus na frente, o milagre acontece. Deus na frente, e a nossa fé no Senhor, o milagre acontece e as coisas acontecem. Garanto para você, meu irmão, que no final do ano enxergarás os milagres de Deus que Deus realizou na sua vida. O Jordão vai passar, o Jordão vai ficar para trás, e você será vitorioso, e você será vitoriosa. A nação de Israel passaram ali em seco. Aquele grande obstáculo que estava no caminho deles, ficaram para trás. E agora, eles já estão nas terras de Jericó. Agora eles já estão em frente de Jericó. E agora, irmãos, é relembrado o passado. É relembrado o passado. O Deus que abriu o Mar Vermelho. O Deus que deu comida para eles o ano todo, os 40 anos no deserto. O Deus que esteve com eles nessa caminhada. Abriu o Jordão, abriu o Mar Vermelho, montanhas, 11 metros de altura, 14 metros de altura, 8 de largura. Para Deus não era nada. Para Deus não é nada. Trazendo isso para a nossa realidade. Irmãos, o que é uma porta de emprego para Deus? Não é nada. O que é para Deus a cura de um câncer? Não é nada. Basta um dedinho de Deus, basta um soprinho de Deus, um milagre acontece, meu irmão. O que é, meu irmão, minha irmã, para Deus segurar aí um gatilho no revólver para que não venha disparar em frente de você? Isso não é nada. E Ele pode. E Ele é capaz. E já finalizando, irmãos, que nós queremos ministrar Santa Ceia logo mais, eu sei que aqui, presente, juntamente conosco, e na live também, nas redes sociais também, nós temos pessoas que estão enfrentando águas turbulentas, ventos contrários, pode ser em casa, pode ser na família, até na escola, às vezes até aqui na igreja, no local de trabalho. Mas eu tenho uma boa notícia para você, que você vai atravessar o Jordão. Eu quero dizer a você, meu filho, que você vai atingir as suas metas para o ano de 2024, porque Deus está na frente. A vitória é nossa, a vitória é do povo de Deus. Levanta a cabeça, meu filho, você tem Pai, você tem Deus. E assim como Deus estava na frente da nação de Israel, ali, no atravessar o Mar Vermelho, no atravessar o deserto, no atravessar o Jordão, esse Deus está aqui, na frente, como lemos na leitura alternada. O Senhor já guardou a tua entrada, o Senhor guardará a tua saída, o sol não te amolecerá de dia, nem a lua de noite. O Senhor te guardará de todo mal, porque Ele é Deus. Se seguirmos, irmãos, essas orientações mencionadas, que nos ensina aqui a palavra de Deus pelo intermédio da vida de Josué, seja determinado, não fica protelando não, tem que tomar decisão, toma logo,
Não fica protelando para tomar decisão na sua vida, não. Não sabe? Procura quem sabe. Não domina o assunto? Procura quem domina. Pede a direção de Deus. Ninguém sabe tudo, irmãos. Ninguém sabe tudo. Procura quem sabe, procura especialista. Não deixa de ter confiança em Deus. É no tempo de Deus. Esperei com paciência em Deus. Deus vai falar no teu coração. Deus vai mostrar alguém para falar no teu coração. Deus usou no passado uma mula para falar com Balaão. Um teimoso, um profeta teimoso. Imagina uma pessoa fiel. Imagina uma pessoa obediente. Deus estará usando sim. E santifica a vida, irmãos. Não brinca de ser crente. É fácil falar que eu sou crente. É fácil colocar um terno. E alguns irmãos aí, de algumas igrejas aí, usar roupa lá no pé. Aquele cabelão nas costas, é fácil. Tenho visto muito, com muita tristeza, irmãos. Com muita tristeza. Uma das igrejas que nós passamos, muita tristeza na alma, no coração. O camarada falava em línguas estranhas. Se levantava contra a liderança da igreja presbiteriana. Quantas vezes confrontamos o camarada? A igreja não acredita, a igreja presbiteriana não acredita no poder de Deus, não acredita em dom de língua e tal, profecia. E mexia e virava, o cara estava dando trabalho na igreja. Para o conselho, confrontando todo mundo. Super crente, super crente, super crente. Buf, no chão. Tombou um dia desse. Santo, 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 presbítero, diácono, santo, santo, santo. Engravidou uma menininha. Filha de 14, 15 anos. E falava em línguas estranhas, João. Profetizava. E as doutrinas da igreja presbiteriana não prestavam para ele. Triste, né? Deus conhece a alma e o coração. Não se esconde nada de Deus. Por isso que Deus falou para Josué, avisa o povo, santifica. Vão ver milagres. Vão ver milagres. Da agora em diante eles vão te respeitar. Está esperando um milagre na sua vida, né? Vai colocar sua vida no altar de Jesus. Vai parar de brincar de ser crente. Vai romper com a sujeira, com a imundície. Só vai romper. Essas amizades que não levam a nada, essas amizades que vocabulário horrível, que só fala do que não presta, foge. Foge, você é servo de Deus. Quer ver o milagre acontecer na sua vida? É aquilo que Deus falou para Josué, olha, fala para o povo, viu? Para o povo santificar, para que possa haver um grande milagre. Eu preciso de um ano de bênção, você precisa de um ano de bênção, e vai ter. Fica olhando para o pastor, não olha para Jesus. Eu louvo a Deus pela igreja presbiteriana que nos dá a liberdade de mostrar para a igreja aquilo que é verdade. Não precisamos fazer média com ninguém. O que eu quero é que você esteja com a vida no altar de Jesus Cristo, para você não mendigar a bênção, não ficar vivendo de migalhas. Isaías primeiro é para você. Comereis o melhor dessa terra. É para você. É para mim. E o melhor de tudo, fechar os olhos aqui na terra. E a alma e espírito ser levado pelos anjos para a presença do Pai. Nosso ano vai ser bênção. Filho, fica
fica olhando para o pastor, não, olha para Jesus. Confia em Deus. Fica olhando de lado, não. Olha para Jesus. Você vai ver Deus agindo na sua vida. Você vai ver Deus abrindo as portas para você. Você vai ver Deus abrindo a sua mente, o seu coração. E você vai começar a prosperar. E você vai ver, não somente você, mas a sua família sendo abençoada por Deus. Esse é o Deus da Igreja Presbiteriana Independente. O Deus que fez o povo atravessar o Jordão. O Deus que fez os 2 milhões ficar rodeando a minha cidade lá. Tocando flauta, rodeando a cidade, rodeando as muralhas lá. E aquela muralha de 11 metros de altura, aquela muralha lá de 8 metros de largura aqui. Bluf! Você tem alguém que luta por você. E esse alguém é Deus. Amém? Amém. Deixa eu chamar os presbíteros para que tomem assento conosco aqui. Reverendo Márcio também, por favor, me ajuda. Queremos parabenizar a diaconisa por ter preparado essa mesa tão bonita. Louvado seja Deus pela irmã. Não sei se hoje foi a tia Miriam, se foi a Meu, que preparou esses pães. Então, um por um, dedinho por dedinho, com tanto amor e carinho para que nós pudéssemos ministrar a Santa Ceia nesse momento.